e hoje se faz 60 anos. Alguém viu o que tem depois do céu. Bom, então, na aula de hoje nós vamos começar a tratar de vetores de forma algébrica. Vamos começar a sair do plano geométrico e vamos começar a tratar ele de forma algébrica pela geometria analítica. A geometria analítica é exatamente isso. E, enfim, mas para isso vamos retomar algumas coisinhas. Bom, a primeira coisa é o que nós fizemos esse finalzinho da aula passada, né? Esse finalzinho da aula passada aqui, nós já tínhamos resolvido esse problema aqui, né? O problema que nós já tínhamos resolvido, e ficou faltando esse problema aqui, né? Então, nesse problema aqui, então, nós já tínhamos visto que se eu tenho, né? Eu tenho U, meu U é 5, né? Então, se o módulo de U é 5, então, eu quero 2 módulos de U, é 2 vezes o módulo de U, e isso aqui, então, é 10. Se eu tenho 3V, eu tenho 3 vezes o módulo de V é 4, então eu tenho 12. E que o ângulo entre esses vetores é 70 graus. Então, é uma lei do cosseno que nós vamos aplicar, considerando um vetor de tamanho 10 e um vetor de tamanho 12. Né? Então, é o que nós temos aqui. Isso aqui foi o menos, né? Nós fizemos na aula passada. Eu botei tudo tal. Então, aqui para o mais, né? Então, eu tenho um vetor que é 10, né? Eu tenho um vetor que é 12, e eu tenho um ângulo que é de 70, se não me engano, né? Eu tenho um ângulo alfa. Então, quem vai ser o meu... Então, aqui era o θ, então aqui está meu suplementar, né? Aquilo que nós falávamos anteriormente. Que, como aqui o meu θ era de 70, esse ângulo aqui, que é o oposto à minha resultante, é 110, né? Então, se é 70, aqui é 110. Então, pela lei do cosseno, você pode fazer, pela lei do cosseno, pela lei do cosseno, você vai ter, né, aqui o 12, o 10, menos 2 vezes 10 vezes 12, né, vezes o cosseno de 110. Mas também você poderia, e vai dar o mesmo resultado, se você fizer 12 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 12, vezes quem? O cosseno de 70. Só que aqui sendo mais, né? Por quê? Porque o suplementar de... Eu sei que o cosseno de 110 é igual a menos o cosseno de 70. Né? Aí alguém vai dizer assim, mas o cosseno de 110 é um número negativo. Sim, o cosseno de 110 é um número negativo, né? Vou botar aqui na calculadora, deu 34,20. Então, 0, 34,20. Então, vai ficar quanto? Menos o quê? Então, isso aqui é menos o cosseno de 70. O cosseno de 70 é 34,20. Então, a minha igualdade está satisfeita, né? Então, é só trocar o sinal. Então, eu posso trocar esse daqui. Se eu trocar isso aqui por menos cosseno de 70, vai fechar aqui esse sinalzinho de mais. E aí, então, tanto faz. Aí cada um escolhe o que é mais interessante, se é aquilo que o professor de física fala ou se o que eu falo. Bom, eu vou usar sempre o sinal de menos, porque eu sou da matemática e acho sempre interessante deixar a regra, como a lei do cosseno como ela é. Então, fazendo a continha... Fazendo a continha, daí nós vamos botar ali, né? 12 ao quadrado, mais 10 ao quadrado,
menos 2 vezes 12 vezes 10 vezes o cosseno de 110. Isso deu raiz, né? Isso deu que aqui dentro eu tenho a raiz quadrada de 33,608. Aproximado. E eu tirando essa raiz quadrada, dá 18,06, né? Certo? Então, esse vetor aqui, ele tem tamanho 18,06. É o comprimento. Se eu botar uma régua aqui, até aqui vai medir 18,06. Se aqui for 12, aqui for 10 e o ângulo for 70. Tá? Bom, aqui eu não entendi. Tá. Vamos olhar para essa situação aqui, que é um problema da pós-aula que eu deixei para vocês, para nós começarmos a conversar sobre o assunto da aula de hoje. Né? Então aqui, na aula de hoje, nessa figura que nós temos aqui na nossa direita, nós temos uma série de pontos que formam um quadrilátero, e esses pontos, eles formam esse quadrilátero, e aí nós temos dois vetores. Né? Esses dois vetores, e eles estão indicando alguma coisa e tal, e aí ele faz algumas perguntinhas ali, né? Que ele pede para a gente associar, né? Coluna 1, coluna 2. Então, a gente vê que a metade de U mais V é DO. Né? Então, o meu vetor DO, ó, o que aconteceu ali? Para eu fazer U mais V, né, a primeira coisa que eu vou fazer é U mais V, depois eu vejo a metade. Vou fazer U mais V, eu vou fazer a regra do paralelogramo. Ali, né? Traçou as duas paralelas. Traçadas as paralelas, eu vou pegar a soma. A soma, né? U mais V é aquele vetor azul. Bom, mas isso é todo U mais V. Está em azul é tudo. O que ele quer com aquele meio na frente? Aquele meio está dizendo que ele só quer metade, ele não quer tudo, ele quer só a metade. Então, isso aqui é U mais V. Quero só a metade. Então, a metade é aquele vetor rosa. Então, o rosa, o U mais V, é metade do... Né? O rosa é metade do U mais V. Né? E o azul é o U mais V inteiro. E aí, quem é o rosa? É um vetor que começa em D e termina em O. Tá? É o que nós temos ali. DO. Certo? Raciocínio bem simples. Vamos ver aqui. Tá. Agora, o vetor U corresponde a GE. Né? Então, meu vetor U está aqui. E esse vetor U corresponde, né? Ele é igual a GE. Para ser igual, o que ele tem que ter? Ele tem que ter mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Né? Então, o que vai acontecer? Exatamente, né? Meu vetor U, ele tem mesmo módulo, mesmo tamanho, ele tem a mesma direção, ou seja, eles são vetores paralelos, o GE e o U são vetores paralelos, então eles têm a mesma direção, e eles também têm o mesmo sentido, né? Ou seja, eles estão apontando na mesma direção. Agora, o menos V. Né? O que nós temos ali em azul é o vetor V. Né? O vetor V. Então, o que vai ser o menos V? Né? Bom, o menos V é o que aponta para cima. Então, o meu vetor V aqui, só botei o menos V. O meu vetor V é esse vetor aqui. Né? E o que acontece? A flechinha dele está apontando para cá. Esse é o V. Quem vai ser o menos V? O menos V vai ser esse mesmo vetor, né? Só que apontando no sentido totalmente oposto. Então, ele seria esse vetor aqui. E fica claro, né, que ele é paralelo ao vetor BE, ou melhor, EB.
né? Vetor EP. O vetor EP. Então, o menos V, ele tem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo tamanho. Então, por isso, menos V, né? Pode-se afirmar que menos V é igual a EP. Ou seja, pode-se colocar igualdade. Não tem nada que impeça aquele sinal de igual. Bom, na sequência, nós vamos olhar para o CB, né? O vetor CB, ali, vai de C para B. Ele está dizendo que ele é menos 1/2 de 1 mais V. 1 mais V, né? Nós vimos que era aqui, né? Deixa eu só voltar um. Então, nós tínhamos visto que 1 mais V é isso aqui. Isso aqui era o meu 1 mais V. Então, para ser menos 1 mais V, né, tem que ser a flechinha para o lado oposto. Então, menos 1 mais V, né, a flechinha aponta para cá. Então, é menos 1 mais V. Aqui, o mais V ia para lá. Então, se eu quero metade disso, né, eu vou pegar metade de menos 1 mais V. E fica claro que esse meu vetor aqui, ele é igual a CB, né? Ou seja, eles têm a mesma direção, eles têm a mesma direção porque são paralelos, eles têm o mesmo sentido, porque estão apontando para o mesmo lado, e tem o mesmo tamanho, não é? Tanto que eu vou conseguir trazer o meu vetor CB para cá, né? Deixa eu apagar aqui. Bom, e por fim, já que preenchemos tudo, sobrou uma. Tá? Sobrou que o FB é 3/2 de U, menos 1/2 de V, e aí diz, mas como que ele consegue ver isso? Que coisa horrível. Ai, meu Deus. Né? Então, isso aqui, né, se eu pegar, né, o que acontece? Aqui está meu U. Se eu pego o U e multiplico por 3/2, o que é multiplicar por 3/2? É multiplicar por 1,5, né? Ou seja, eu vou dar uma esticadinha no meu vetor U. Se eu pegar e multiplicar o meu vetor V por meio, o que eu vou fazer pelo meu vetor V por meio? Eu vou dar uma encolhidinha nele. Mas como ele tem um sinal negativo na frente, se ele apontava para lá, ele vai apontar para cima. Né? Ou seja, eu multipliquei ele por meio, como tem um sinal negativo, eu inverti o sentido. E agora eu faço a regra do paralelogramo. Então, está ali o 3/2, está ali o menos 1/2. Paralelogramo, lindamente. Está ali. Aí alguém vai dizer, mas não tem nada a ver com FB. Claro, olhando assim, você vai dizer assim, não tem nada a ver. Mas se você colocar esse vetor, ó, fica perfeito. Né? O FB é paralelo a essa resultante. Então, como o FB é paralelo, tem mesmo sentido e mesmo tamanho, eles são iguais. Então, eu posso pegar o vetor rosa, que está ali na resultante, e colocar ali sem nenhum prejuízo. Certo? É a mesma coisa. Tá? Bom, imagino que até o final da aula a gente vai vai voltar nesse problema. A ideia é voltar nesse problema, ou no final dessa aula, ou no final da aula que vem, mas para resolver esse problema usando os artifícios da geometria analítica. Tá? Porque aqui a gente não está usando geometria analítica por isso, mas nenhuma, não tem nada analítico aqui. Aqui é geometria pura, purinha. Né? Nem entrou na geometria analítica ainda. Né? Está há 6 aulas e a gente não entrou na geometria analítica ainda.
Vai entrar daqui a alguns minutos. Bom, então tá. Então, isso aqui é um exemplo, um exercício, acho que do pós-aula de vocês. Tá. Aí vamos começar a falar de combinações lineares de vetores. Combinação, vocês estão vendo? Estou combinando. Eu pego um vetor, combino com outro, formo uns parzinhos, posso formar uns triozinhos, e assim vai. Né? O que acontece? A combinação linear é uma soma. Eu estou combinando vetores, eu estou somando vetores, e eu tenho nessa soma pesos. O que é um peso? Uma multiplicação, né? Estou pegando o vetor U, por exemplo, o peso do vetor U é o número A. O peso do vetor B é o número... O do vetor V é o número B, por exemplo. Tá? Então, isso é uma combinação linear. Tá. Então, agora a gente vai começar a fazer umas continhas geométricas. Né? Eu vou ter um vetor x, que está desenhado aqui na tela, e eu vou ter um vetor y, que está desenhado aqui na tela. Nesse meu sistema de letras aqui, de vetores e tal. E aí nós vamos começar a determinar os valores de A e de B em cada um dos casos. Por exemplo, nesse caso aqui, ali está meu vetor resultante. Esse meu vetor resultante, rosa, né, ele resulta de uma soma de x com y. Mas, né, dessa soma x com y, eu tenho um peso em x e eu tenho um peso em y. Ou seja, eu tenho um número que multiplicou x e eu tenho um número que multiplicou y. A pergunta é, qual é o número A que multiplicou x e qual é o número B que multiplicou y? Quer responder? Pensem. Pensar. O número que multiplicou x foi 2/3 e o y foi meio. Muito bom. Né? Exatamente isso. Então, vamos ver como se chega nesses números, né? Da onde que sai a magia. Né? Na magia é um raciocínio algébrico simples, e daqui a pouco a gente vai passar isso para o... Melhor, um raciocínio geométrico simples, que daqui a pouco a gente vai passar para um raciocínio algébrico bem simples. Então, se nós traçarmos paralelas, né? Ali eu tracei a paralela, né, ao eixo do x, e aí eu tenho ali em azul a sombra do vetor rosa. Essa sombra do vetor rosa é 2/3 do x. Né? É 2/3 do x. Né? O x ele tem 3 partes, e eu estou usando apenas 2 partes. Então, né, o A é 2/3 do x. Seguindo o mesmo raciocínio para o y, né, você vai ver que a sombra do y, né, do vetor rosa no y, ela é metade do y. Então, né, a sombra só usa metade do y. Então, o meu B é 1/2 do y. Tá? E assim está resolvido. Se fosse usar a geometria analítica, se fosse usar a geometria analítica, isso ia resultar num sistema linear e nós teríamos que resolver por escalonamento, por exemplo. Né? Enfim, coisas da geometria analítica. Mas aqui não fizemos nenhum raciocínio da geometria analítica, fizemos geometria pura e simples. Tá. Pois bem. Vamos ver uma outra situação. Agora o meu vetor rosa é esse. Bom, o A continua o mesmo, né? 2/3. Né? Então, faço a paralela ao y para determinar o tamanho do A e realmente continua 2/3. Agora, o B. O B eu traço a paralela ao y, ao x, né? Para ver o tamanho do y.
E aí, qual é o tamanho? Eu estou pegando 1y mais meio y. Estou pegando 1y mais meio y. Então, 1y mais meio y é 3 meios de y. Né? Ou seja, é um raciocínio de fração. Né? Eu tenho 1y inteiro até aqui, mais meio y. Se eu faço a soma de fração, né? Então, eu vou ter 3 meios de y. Certo? Para quem gosta de pontinha. É um raciocínio simples. Olhou, enxergou, colocou. Né? Isso aqui é o famoso rascunho. Então, ali. Tá? Bem simples. Vamos ver. E acho que tem mais um terceiro exemplo, né? Deixa eu ver se tem mais um terceiro exemplo. Tá, terceiro exemplo. O OA. O OA. É o que vai de O para A. O oposto. Em vez dele ir para lá, ele está indo para cá, né? A flechinha dele, bem grande. Está aqui. Vamos botar o desenho da flechinha dele. Está aqui bem grande a flechinha dele. Então, ele começa em O e termina em A. Então, quem vai ser o A, o Azinho, e quem vai ser o Bzinho? O Bzinho, né, claramente nós conseguimos enxergar que o Bzinho é o próprio Y. Né? É o próprio Y. Então, meu Bzinho é 1. Né? Bom. Então, o que nós temos agora? Nós temos que descobrir quanto vale o A. O A, nós temos 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Só que nós temos o seguinte, nós temos 1x mais 1/3 de x. Eu tenho um x inteiro e esse pedaço aqui corresponde a 1/3. Tá? Então, é 1x mais 1/3. Então, se eu fizer essa continha de fração, vai ficar 3 mais 1. Isso é 4/3 de x. Tá. Então, o A é 4/3. Eu estou deixando um espaço aqui porque nós temos um sinal. E o B é 1 e eu estou deixando um espaço para um sinal. Nós já sabemos os valores absolutos. Agora, vamos pensar no sinal. Tá? Então, isso é algo importante que eu digo para vocês. Quando a gente tem um problema, tem muitas coisas que a gente tem que pensar, vamos pensar por partes. Primeiro eu penso nisso, depois eu penso naquilo. Achei o A e o B, com certeza é isso. Né? Meu A e o B, com certeza, são isso. Falta saber qual é o sinal. Bom. Então, tá. Bom, vamos tentar ver agora, então, a questão do sinal. Então, olha só. Como ele veio para baixo, né? Como ele veio para baixo, é como se esse meu vetor estivesse apontando assim. Né? Ou seja, o meu 4/3 de x, ele seria nesse sentido aqui. Mas, como ele está apontando, como ele aponta para lá, então eu teria o meu menos 4/3 de x. Então, é menos 4/3. Da mesma maneira, eu posso pensar no y.
né? Ele está apontando assim, porque assim ele vai fechar perfeitamente. Se eu tiver o menos y, ele vai fechar perfeitamente o paralelogramo, né? O meu y está apontando para cima. Então, novamente, eu tenho um sinal negativo. Então, por esse raciocínio geométrico, né, nós vamos ter que o meu A é menos 4/3 e o meu B é igual a menos 1. Tá? Bem simples, né, gente? Não tem muito mistério. Posso botar isso aqui até no questionário de vocês. Posso não, até vou botar isso no questionário de vocês. Então, não tem nenhum mistério. Tá? Bom. Aqui, né, então, menos 4/3 menos y. Alguma coisa. Tá. Bom, então o que nós temos aqui? Nós vimos dois exemplos. Nós temos aqui dois exemplos em que, né, nós criamos bases para fazer somas de vetores. Então, quando eu falo em base, é exatamente base tipo construir, né? Eu vou construir uma casa, eu vou fazer um alicerce. Esse alicerce é a base onde eu vou assentar a casa, é a base onde eu vou fazer o prédio. A palavra base exatamente vem dessa ideia de alicerce. Tá? Então, nós construímos aqui somas de vetores a partir de duas bases. A base do IV e a base do XY. São bases aleatórias, gente. Eu criei elas, eu peguei essas figuras em algum lugar, eu acho que na mesma referência, né? E que eu achei legal e que eu vi que podia fazer vários exercícios. A base do IV e a base do XY. E os vetores têm uma situação interessante que, assim como os números, o sistema de numeração que tem uma base, né? O sistema de numeração que nós usamos é o sistema de numeração decimal, porque a base dele é 10. Mas quem trabalha com informática sabe que existe uma base que é a de numeração que os computadores usam, que é a base de numeração binária, ou seja, a base 2. Os vetores também têm bases para a representação deles. Tá? E existem infinidades de bases, né? Podia fazer uma disciplina só para estudar essas bases de vetores e aparecer coisas bem legais. Assim, aparecer sistemas lineares, matrizes inversa. Quando você vai de uma base para outra, você muda o sistema de referência, as matrizes estão indo de um lado para o outro. Está voando matriz, mas tudo lá. Mas esse não é o nosso objetivo aqui. Nós vamos focar numa base que é a base mais utilizada nos problemas de engenharia, né? Que são, né? Que é a base ortonormal. Né? Que é a base ortonormal. Orto de ortogonal. Normal porque o tamanho, ela é uma base de vetores unitários. Esse aviso que está me dando aqui não é muito bom. Tá. Deixa eu ver uma coisa. Ok. Temos ainda mais 10 minutos. Então, essa base, né, a base ortonormal que nós usamos, a base I e J, a gente chama de base fundamental, porque ela vai indicar a direção, as direções primárias. Então, a direção horizontal e a direção vertical. Ah, mas tem também a terceira direção. Isso, daqui a algumas aulas, a gente fala da terceira direção. Primeiro, vamos nos deter essas duas direções, a direção horizontal e a direção vertical. Na horizontal, nós vamos ter esse vetor base, vai ser o meu vetor I. Né? O vetor I é a base da horizontal.
Esse vetor I, ele mede 1, como se fosse a régua. 1 metro, 1 centímetro, 1 milímetro, 1 qualquer coisa. Tá? Então, 1I é como se fosse a régua, a base. Esse aqui é o metro padrão. Tá? Na horizontal. No sentido positivo do X. Tá? Então, ele vai apontar para lá, no sentido positivo. Rosa todo mundo enxerga, né? Então, no sentido do X positivo, para lá. Então, é o vetor I, é a régua da horizontal. O J, né, é o que está para cima. Né? Ele aponta no sentido positivo do Y. É a régua da vertical. Certo? Então, é uma unidade para cima. Então, cada J está pegando uma unidade para cima. Então, quando nós vamos sair da geometria bruta e ir para a geometria analítica refinada, né, nós vamos precisar saber como escrever esses vetores. Nós vamos ter que escrever esses vetores usando essa codificação por base, tendo a base unitária I e a base unitária J. Por que eu falo em base unitária? Porque o tamanho deles nós convencionamos como 1. Como eu disse, 1 metro, milímetro, 1 qualquer coisa. Tá? Bom, e eles são a base do meu sistema de representação cartesiano. Né? E se eles são a base do meu sistema de representação cartesiana, isso está diretamente ligado com a geometria analítica, porque a geometria analítica é a geometria que trata do fenômeno geométrico, das propriedades geométricas de forma algébrica. Para tratar isso de forma algébrica, eu preciso ter um sistema de referência. O sistema de referência é o eixo cartesiano. Posso ter outro sistema de referência? Posso. Então, sistema de referência polar. Posso. Tudo depende. A Terra é um sistema de referência totalmente diferente, né? Longitude, latitude, é outro sistema de referência. Mas aqui o nosso sistema de referência é o cartesiano, cuja base desse sistema de referência é I e J. Então, por isso que é importante ter essa questão do I e J. Então, por exemplo, se eu tenho 3I mais 4J, como eu represento esse vetor? Eu tenho 3I, tenho 3 vetores I, um do lado do outro, né? 3I, né? 3I, peguei 3 canetas aqui, né? Aparece as 3, e 4J. Então, tenho 3 para cá, 4 para cá. Aí alguém vai dizer, mas espera aí, mas ali eu tenho 3 para cá e 4 para lá. Então, quem é meu vetor V? O meu vetor V é a soma de 3i com 4j. Por isso que tem aquele sinal de soma, né? Fazendo a soma por regra do paralelogramo, tcharam, tá ali o meu vetor em azul, o meu vetor V. E aí, então, nós, pela primeira vez na disciplina, usamos a geometria analítica para representar um vetor. Então, representamos o vetor V nesse formato. Ou seja, 3i somo com 4j. E aí, pela regra do paralelogramo, vai me surgir o meu vetor em azul, o meu vetor V. Né? Então, a gente vê, vai tudo se encaixando, né? Tudo vai se encaixadinho, uma coisinha na outra. E não é nada difícil, é bem simples, é só uma questão de linguagem. Bom, e aí vem a história que eu já disse para vocês, que vetores, eles não são números. Vetores são matrizes. Então, é uma ideia que nós temos que sair daqui, dessa disciplina, ter bem claro isso, porque eu não quero ver depois o professor de mecânica dos sólidos, circuitos e qualquer não sei o que mais lá, dizer, porque eles não entendem a noção de vetor. Vetor não é número. Vetor é uma matriz.
o vetor I é a matriz 1, 0. O vetor J é a matriz 0, 1. Então, por isso que eu, às vezes, digo, quando eu tenho uma matriz coluna, eu digo, isso é um vetor. Lá na informática, você tem uma matriz coluna, você tem uma lista. Na hora de programar, chama-se de vetor. Tá? Porque é uma lista. Né? É uma matriz, mas é uma lista. Que nem aqui. É uma lista. Então, repara. O I é 0, 1 e o J... Ou melhor, o I é 1, 0 e o J 0, 1. Simples assim. Então, por exemplo, esse vetor aqui, o U, vai ser quem? 2I menos J. Quem vai ser o V? I mais 3J. Se eu for somar U mais V, você pode fazer com I e J, ou você pode fazer isso de forma matricial. De forma matricial, o professor sempre vai achar mais legal. Por quê? Porque já está tudo organizado, né? Ó, 2 mais 1, menos 1 mais 3. Se eu for fazer 2i menos j mais i menos mais 3j, eu vou ter que fazer 2i mais j, juntar i com i, menos j mais 3j, j com j. Tá? E aí eu vou ficar 3i mais 2j. E aqui, 3, 2. Fechou 3i mais 2j. Certo? Bom, nós estamos chegando ao final da nossa primeira live. E esse nosso finzinho de live. Deixa eu ver o que ficou aqui. Ah, sim. O que eu vou deixar aqui para vocês? Nesse intervalo, vocês vão, né, fazer esse exercício aqui. Isso aqui é um exercício. O que ele pede para fazer? Né? Representar no plano cartesiano. Né? Calcular o módulo. Não vou falar de ângulo. Tá? Por enquanto, não. Sem ângulo. Ângulo eu deixo para a semana que vem. Essa semana nós vamos tratar bem direitinho o que é módulo, de como representado, o que é um versor, e isso é o nosso objetivo hoje. Então, eu quero que o objetivo é que vocês peguem uma régua, peguem um papel, desenhem o vetor U, desenhem o vetor V, façam o paralelogramo e depois somem os vetores e calculem o módulo. Depois do intervalo, nós retornamos. Beleza? Então tá. Faça o desenho, né? E no fazer o desenho, a gente possa enxergar as coisas. A soma é bem simples, né? Aquilo que a gente já tinha feito. A gente pode fazer da forma matricial, ou a gente pode fazendo com I e o J, sem nenhum problema, né? Eu posso fazer 2i mais I e menos I menos J mais 3J. Nós vamos chegar ao mesmo resultado. Bom, eu sempre vou gostar de fazer na forma matricial. Tá. Dentro do meu vetor 1i, 3j. Eu tenho 1 para i e 3 para j, né? Então, eu tenho 1 para i, 1, 2, 3 para j. Em azul, eu tenho 2 para i e menos 1 para j. Então, repara, eu marquei no plano exatamente como eu li. Eu tenho, né?
peguei as coordenadas do vetor, né? O vetor 3 e 1, 3 para I, né? 1 para I, 2 para J, 2 para I e menos 1 para J. Então, quando eu marquei menos 1, eu peguei o menos J, né? O menos J, ele marcou para baixo, né? Ou seja, no sentido oposto do vetor J. Muito bom. Como eu vou fazer a soma algébrica, né? A soma geométrica? A soma geométrica é a regra do paralelogramo. Tranquilamente. A regra do paralelogramo, se nós fazemos a regra do paralelogramo, nós vamos encontrar ali o quê? O 3, né? O 3 e o 3 para I e 2 para J. Não tem nenhum mistério, né? Não tem nenhum mistério. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Agora me deu uma ideia. Tá. Deixa eu só anotar. Né? E aqui 2. Aqui 1. Uhum. Tá. Beleza. Feito, né? Mesmo a soma vetorial que a gente fazia antes, nós fazemos aqui de uma maneira muito mais simples. Tá. Como é que eu vou calcular o módulo do vetor? Porque nós podemos calcular o módulo desse vetor, e aí você vai dizer assim, mas para calcular o módulo desse vetor, nós temos que fazer a regra do paralelogramo, calcular os ângulos, né? É isso que eu estou fazendo aqui, né? Eu tenho que descobrir quanto é que é esse ângulo aqui, e aí, então, eu sei que esse ângulo aqui, eu vou pegar o suplementar dele, colocar ele aqui, né? Esse ângulo aqui, né? Deixa eu só fazer aqui uma continha rápida, né? É o oposto, que é o oposto pelo adjacente, né? Isso é a tangente. Mais o outro, que é o oposto pelo adjacente, o oposto dele é 1, o adjacente é 2. E esse ângulo aqui, ele é aproximadamente 71 e tem uns quebrados, tá? Então, o suplementar dele é 109. Então, a gente poderia pensar dessa forma, tá? E aí, então, para nós encontrarmos o módulo de 3i mais 2j, nós vamos comparar isso aqui depois. Aí nós teremos que fazer, né? Pegar, né, esse lado aqui, esse tamanho, pegar esse tamanho e calcular com o cosseno. Mas a questão é, por enquanto, a gente não sabe quanto mede o vetor azul e não sabe quanto mede o vetor preto, né? E nem o vetor rosa. Então, primeiro nós vamos tentar descobrir quando a gente descobrir como se calcula o preto e o azul, a gente vai descobrir também o tamanho do rosa. A gente pode comparar também com a lei do cosseno para ver o que acontece. Bom, então, o que acontece? Para calcular um módulo de um vetor, nós vamos partir dessa ideia básica, como nós estamos dentro de um sistema cartesiano. No sistema cartesiano, nós vamos encontrar facilmente ângulos retos. Se nós encontramos ângulos retos, nós temos triângulos retângulos. Por exemplo, aqui eu tenho um vetor V. Esse meu vetor V, ele tem uma componente em x e ele tem uma componente em y. A componente em x eu chamo de Vx e a componente em y de Vy. Então, o que acontece? Se eu pego as componentes, a Vx e a Vy, elas vão formar um triângulo retângulo. Então, eu vou calcular o módulo desse vetor. É bem simples, né? Essa medida aqui é Vy, essa medida aqui é Vx. Eu quero saber esse comprimento. Então, muito simples. Então, o módulo ao quadrado de V, pelo teorema de Pitágoras, né? A gente conhece muito bem esse teorema, é a minha hipotenusa,
é o Vx ao quadrado mais o Vy ao quadrado. Então, pelo teorema de Pitágoras, né? Então, o meu módulo é a hipotenusa. Portanto, se eu quero isolar o módulo, e como eu só posso ter módulo positivo, aqui nós temos a nossa fórmula do módulo. Se calcula módulo de... Opa, tem que tirar esse quadrado daqui, né? Nós vamos calcular módulo a partir de vetor, a partir de agora, dessa forma. Tá? Assim que nós vamos calcular o módulo de vetor. Bom, nós podemos agora comparar com o exercício anterior, né? E comparar se essa metodologia que é apresentada aqui, ela bate com a lei do cosseno, que ela vai bater. Né? Então, quando eu olho para esse problema aqui, né? Então está aqui, né? O meu vetor. Então, se eu for calcular o módulo do vetor, eu vou ter raiz de 13, né? Então, quando eu olho para cá, o meu vetor é 3 e 2. Então, o meu módulo de U e V é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. E isso aqui, então, vai ficar 9 mais... Opa, 9 mais 4. E isso aqui é 13. O comprimento desse vetor é raiz de 13, ou seja, 3 ponto alguma coisa. Tá? Vamos botar a continha aqui. Raiz de 13 é 3,6. Aproximado. Né? Vamos fazer o seguinte. Nós vimos agora há pouco que o ângulo entre o vetor azul e o vetor preto é de 71, né? Vou voltar um pouco aqui no tempo. Então, a gente viu que esse ângulo aqui é de 71. Aproximadamente. Vou botar 72, que ele estava mais para 72 que 71. Tá. Qual é o tamanho do vetor preto? Né? O meu vetor preto é o V, que é I, mais 3J. Qual é o tamanho do vetor V? O tamanho do vetor V é 1 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Isso aqui é 10. Então, esse vetor aqui mede raiz de 10. Qual é o tamanho do vetor azul? É o U. É raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. Isso aqui é 4 mais 1, isso é raiz de 5. Okay? Então tá. Então sabemos agora que isso aqui é raiz de 10, raiz de 5. A pergunta é, será que fazendo por lei do cosseno nós vamos chegar no mesmo raiz de 13? No mesmo raiz de 13? Nós queremos, né, fazer a soma. Então, para fazer a soma, por regra do paralelogramo, nós temos ali a minha soma. Então, esse ângulo aqui vai ser o suplementar, vai ser o 180 menos 72. 108 graus. Aproximado, né? Beleza. Então, por lei do cosseno, nós vamos ter o seguinte, o módulo de U mais V, que é o vetor rosa, é a raiz quadrada, todo mundo, de quem? Do raiz de 10 ao quadrado, mais o raiz de 5 ao quadrado, menos, aqui vai ficar feio aqui. Tudo certo, só é que não vai dar espaço. O professor não gosta de fazer coisa feia. Agora vai ficar bonito. Então, raiz de 10 mais raiz de 5 menos 2 vezes raiz de 10 vezes raiz de 5 vezes o cosseno de 108.
Então, raiz de 10 ao quadrado é 10. Raiz de 5 ao quadrado é 5. Quanto é que é 2 vezes raiz de 10 vezes raiz de 5? Vai ficar 2 vezes raiz de 10 vezes raiz de 5. Então, isso aqui é 2 vezes raiz de 10 vezes 5, né? Eu coloco isso aqui tudo na mesma raiz. Então, 2 vezes raiz de 50. Escapatória. Raiz de 50 a gente não sabe quanto é. Tem que usar a calculadora. Então, 2 vezes raiz de 50. Isso dá aproximadamente 14. Então, menos 14,12 vezes o cosseno de 108. Eu vou deixar denotado assim por enquanto. Então, agora a gente pega a calculadora e faz as contas, né? 10 mais 5, menos 2 vezes a raiz de 50, vezes o cosseno de 108. Isso dá aproximadamente 19,37. Vai dar um pouco mais que 13, né? Mas aqui nós temos vários problemas. Alguma coisa. Então não faz muita diferença. Eu acho que ali na hora de calcular o ângulo, eu calculei o ângulo errado. Que deu raiz de 19, né? Tinha que dar um número próximo de 13. Aqui deu um número 4,4. Eu acho que ali eu calculei o ângulo errado. Deixa eu ver. Ah, sim, óbvio. É 3, oposto. Oposto é 3. Né? Eu já vou explicar. Na aula que vem eu vou explicar para vocês o que eu faço aqui. Eu uso a função arco tangente. 3 sobre 1, tá. E é 2. É 1 sobre 2, tá certo. Deixa eu ver. Mas continua dando mesmo 71. Alguma coisa que eu fiz errado aqui. Eu não. Alguma coisa. Ou esse erro do ângulo aqui é muito grande. Mas é para bater bem direitinho. É para chegar exatamente aqui. O erro está na lei do cosseno. Mas é um erro numérico, bem simples. Tá? 5, menos 2, raiz de 10, vezes raiz de 5. Não sei o que eu fiz aqui. 4, deixa eu só ver. É algum erro de ângulo aqui que não está batendo, não tá batendo, né? Mas é um erro bem pequeno, 3,6. Mas eu acho que eu estou errando na hora de medir o ângulo. Eu acho que esse meu erro de medir ângulo ali é que está me traindo. Tá? Só mais uma vez. 3 que divide 1 mais o 2 que divide. Divide tangente. 1 divide 2. Ah, não, agora eu encontrei um outro ângulo. Ah, sim, tá certo. Agora eu encontrei um. Era 1. Sim. Ó, o problema tá aqui, ó. Tinha feito a conta errada. Não é culpa de vocês. Nada com vocês, comigo. 72. Agora sim. É um ângulo bem considerável. Isso é improviso, né? Por isso que o professor faz roteiro de aula. Aí quando eu faço coisa fora do roteiro,
Dá nisso. Dois. Então, agora sim, 10 mais 5, menos 14, menos 2 vezes raiz de 5, raiz de 10, tá? Vezes o cosseno de 82. Tem que dar próximo de 13. Aham! 13,03. Agora sim tá certo. É que 71 é o ângulo do eixo X até o vetor, né? Tinha que somar mais um lá. Isso, tinha que somar mais um ali. 13,03. 71 mais 26, né? Era isso? Assim, ó. O que eu faço para calcular esse ângulo? Como é que eu fiz? Ali eu fiz errado na hora de pegar. Né, o cálculo errado foi aqui. Ó. Tem essa triangulação, né? Então, pela trigonometria, você sabe que você tem cateto oposto e cateto adjacente. Então, pela tangente, você tem cateto oposto e aí você tem cateto adjacente. O meu oposto é 3, o meu adjacente é 1. Então, eu tenho que tomar o inverso da tangente. Então, eu uso lá o tangente na menos 1 da calculadora, né? O shift tangente de 3 que divide 1. E aqui é que eu estava errando, eu estava fazendo 2, eu estava fazendo 1 meio, né? Eu estava fazendo 2 sobre 1. E, na verdade, é 1 sobre 2, né? Ou seja, aqui é o oposto é 1 e o adjacente é 2. Então, é menos 1, 1 sobre 2. Aí vai fechar. Né? Aí fecha direitinho. Tangente de 3 que divide 1. Shift, tangente de 3 que divide 1. Mais shift, tangente de 1 que divide 2. 98. Certinho. Tá? Então, a gente vê o seguinte, né? Depois tirando todos esses erros do SOR, nós vemos que o módulo, né, calculando pela lei do cosseno, é exatamente o mesmo. Claro que aqui não é igual. Não está igual porque eu fiz um monte de simplificação, né? Ali eu disse que é 98, mas é 98,13, não sei o quê. Então, eu considerei um monte de coisa. Mas, no final das contas, tudo fecha. E outra coisa, vocês viram aqui, eu tive que calcular o ângulo, e calcular ângulo é sempre chato, usar calculadora. E quando a gente faz usando a geometria analítica, é só fazer o teorema de Pitágoras e tá tudo certo. Né? Tudo certo. Então, nós vamos fazer, na geometria analítica, a gente faz assim, simplesmente teorema de Pitágoras. Bom, alguns raciocínios simples, né? Esses raciocínios simples vão no sentido daquilo que nós vimos no pré-aula, que nós temos que falar um pouco sobre eles. Então, se eu for considerar um vetor A de 2 unidades e um vetor B de 3 unidades, ele pede para determinar A mais B. Então, vamos ver o seguinte. O A e o B, eles estão na mesma direção. Né? Eles têm a mesma direção. E eles não só eles têm a mesma direção, eles têm o mesmo sentido. Então, eles têm a mesma direção que eles estão na direção do I, do meu vetor I. Então, o A é 2I, né? O módulo é 2. O B é 3I. Tá? Se eu for fazer a soma A mais B, é muito simples. 2I mais 3I dá 5I. Né? Está todo mundo na mesma direção, está todo mundo no mesmo sentido. Somou tudo. Então, por isso que lá naquele vídeo da pré-aula, o cara, quando colocou os vetores na mesma direção, ele simplesmente somou os módulos. Porque se o módulo é 2, o módulo é 3, eles estão na mesma direção, eu somo os módulos. Tranquilo. Mas no problema da pré-aula, e aí aqui, ó, para nós fazermos bem a risca, se eu for fazer usando a fórmula que a gente viu anteriormente, né, de novo, nós vamos encontrar o 5. Então, eu tenho 5i, o módulo de 5i é o 5. Não precisaria fazer isso, né? Eu sei que o módulo de 5i é 5.
Agora, pegando o problema da pré-aula. O problema da pré-aula é esse. Eu tenho 2 para cima e 3 para baixo. Né? Então, o A é 2J. É 2J para cima. E o B é menos 3J para baixo. Né? Então, o A está para cima e o B está para baixo. Né? E esse para baixo está representado pelo menos 3J, ou seja, ele está no sentido oposto ao J. Então, se eu for fazer a soma A mais B, vai ficar 2i menos 3J. E isso dá menos J. O que é o vetor menos J? O vetor menos J é um vetor tamanho 1 apontando para baixo. Por isso que, na hora de somar A com B, né, o B, mesmo que o B está puxando para baixo, a resultante vai na direção do B, porque o B tem maior magnitude, né? E ele está representando ali pelo sinal negativo, por menos J. Mas o módulo de menos J, né? O módulo de A mais B vai ser 1, porque o módulo sempre é um número positivo. E a raiz quadrada, a saída de uma raiz quadrada nunca é um número negativo, né? Quando vocês fazem o gráfico lá no cálculo do gráfico da função raiz quadrada, você tem lá no cálculo você tem essa função aqui, né? Que é a função raiz quadrada. Então, quando você faz o gráfico da função raiz quadrada, o gráfico da função raiz quadrada é mais ou menos isso aqui, né? É uma parábola crescente. Ela nunca é um número negativo, né? Ela sempre vai ser um número positivo. Então, aqui ela sempre vai ser um número positivo. Tá? Então, esse raciocínio simples, às vezes eu noto que quando eu ponho um exercício com uma coisa mais simples, vocês fazem coisas mais sofisticadas e acertam, né? E aí, quando vem uma coisa simples, emperram, né? Então, é bom te dar uma pensada, às vezes, nessas coisas bem simples. E também para dar uma justificativa para aquilo que ele estava fazendo lá, porque lá naquela videoaula, como ele estava dando a nível ensino médio, ele não estava dando nenhuma justificativa porque ele estava falando, ele estava indo pela intuição. Aqui nós estamos dando uma certa justificativa, né? Ou uma intuição mais aprofundada. Né? Bom, então, operação com vetores. Né? Operação com vetores é a mesma coisa que operar matrizes. Então, se eu vou multiplicar uma matriz por um número, um escalar, né? É a mesma coisa que multiplicar um vetor por um escalar. Então, por exemplo, eu tenho 3v mais 2u, né? Isso é uma coisa, né? Vou ver 1 e 3. Então, se eu for multiplicar, ó, tá um pouco para trás. Então, se eu for multiplicar o u, né, por 3 e o v por 2, é uma coisa. Isso. Eu multipliquei o v por 2, eu dupliquei o tamanho dele. Então, quando o meu v era 1 e 3, eu multipliquei por 2, ficou 2 e 6. 2 e 6. 2, ou melhor, eu tinha o v, que era 1 e 3, né? O meu v original era esse aqui, né? Era 1 e 3. Esse era o meu v. Aí eu multipliquei ele por 2 e aí ficou o meu 2v, tá? 2 e 6. Então você vê o seguinte, é a multiplicação de escalar por uma matriz, tal e qual. Da mesma forma, se eu olho para o caso do vetor u, o que acontece no vetor u? O vetor u era 2 e menos 1, né? Então, era 2 para i e menos 1 para j. Quando eu multipliquei por 3, esse 2 virou quanto? Virou 6. E o 1 virou quanto? Virou menos 3. Então, veio para cá. Então, aqui estava o meu 2 e menos 1, né?
e multipliquei ele por 3, as coordenadas foram multiplicadas também na mesma proporção. Então, você vê, é muito simples. Se eu for fazer a soma, o que acontece? Eu vou fazer a regra do paralelogramo, né? E aí, o que aconteceu? Eu vou ter o 3u, 6 e menos 3, 2v, 2 e 6. Então, ficou 8 e ficou 3, né? Então, quando eu faço a regra do paralelogramo, o que eu tenho? Eu tenho lá no 8, ou seja, a ponta ficou no 8, a ponta ficou no 3. Você vê, a geometria fecha com as operações matriciais, né? Então, quando a gente está fazendo as operações matriciais, a gente sabe que a geometria que está lá atrás está fechando ela. Não precisa toda vez que a gente for fazer essas contas, fazer o gráfico. Mas o que eu estou mostrando aqui no gráfico é que por debaixo de todas as operações algébricas que a gente vai estar fazendo com matrizes e tal, lá embaixo, os vetores, eles estão... Está tudo fechando com a regra do paralelogramo. Bom, tinha uma coisa aqui. E aí ele pede para calcular aqui, né, de bônus do exercício, calcular o módulo de 3u mais 2v, ou seja, o tamanho do vetor rosa. Então, esse tamanho vai ser 8 ao quadrado mais 3 ao quadrado, ou seja, 64 mais 9, raiz 73. Então, esse vetor rosa mede raiz 73, né? Colocando isso em unidades, isso dá em torno de 8,5. Então, se eu pegar a mesma régua que eu defini a unidade nesse sistema de coordenadas, eu vou ter 8,54 unidades, né? Esse meu vetor rosa vai ser esse tamanho. Também um raciocínio bem simples, né? Não tem muito mistério aqui. Bom, agora vai entrar um assunto, é o versor. O versor, em muitos autores, os físicos gostam muito disso, gostam de usar o versor como a direção do vetor. Então, quando alguém pergunta para um físico qual a direção do vetor, ele vai dizer a direção do versor. Né? É uma forma de tu representar a direção do vetor. E o versor é um vetor de mesma direção, mesmo sentido, só que de módulo 1. Né? O módulo do versor é 1. E o porquê desse módulo ser 1 está na definição, né? Então, se eu pego o vetor, né? Se eu pego o vetor e multiplico pelo inverso do módulo, ou divido pelo inverso do módulo, e isso aqui é um número, viu, gente? Isso aqui não é um vetor, isso aqui é um número. Porque eu peguei o módulo, vou ter um número. Esse meu vetor resultante vai ser módulo 1, né? Porque eu vou tomar o módulo, desse meu vetor resultante aqui, né? Eu vou ter módulo de V sobre módulo de V. E módulo de V sobre módulo de V é 1. Então, dessa maneira, o que acontece? Se o meu versor, eu vou chamar de letra maiúscula, V, né? O meu versor de V, que eu vou chamar pela letra maiúscula V, vai ser o Vzinho dividido pelo módulo de V. Então, o meu V é Vxi mais Vyj sobre o módulo de V. Eu posso abrir essa fração, vou ficar com Vx sobre o módulo de V, Vy sobre o módulo de V. Certo? Então, assim que nós vamos calcular o versor. Então, vamos pôr a mão na massa, porque aqui eu estou falando muito teórico, né? Então, vamos botar a mão na massa e sentir essa continha do versor. Bom, então vamos fazer o seguinte. Ele pede para determinar as coordenadas do versor de 2u menos 2v. O versor... aqui é do versor, né? Não dos. E as coordenadas do versor do vetor
em questão. Vou chamar esse vetor aqui de vetor W. W. Mas tem que pôr a flechinha? Tem, porque nós estamos trabalhando com vetores. Se nós estamos trabalhando com vetores, tem que ter flechinha. Porque sem flechinha, não indica um vetor. E isso tem que ficar bem marcadinho que eu estou trabalhando com uma grandeza vetorial. Então, o meu vetor resultante é o W, eu quero o versor do W. Tá? Então, determinar as coordenadas do versor do vetor W, que é resultado de U menos 2V. Como nós vamos fazer isso? Essa aqui foi do semestre passado. Agora que eu lembrei. Vou voltar ali. Então, vou fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos usar... não tem o recurso de desenhar aqui, Eita, o meu PowerPoint, às vezes, ele me deixa na mão. Mas, enfim, vamos embora. Então, nós temos ali o nosso vetor. Tá. Então, vamos lá. Então, se eu for fazer o vetor W, ele vai ser o 1 menos 2. Menos 2 vezes o V. Quem é o V? É 3 e 1. Então, o W vai ser quem? Vai ser 1 e menos 2, mais menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 2 vezes 1, menos 2. E aí você pode vir aqui somar. 1 menos 6, menos 5. Menos 2 com menos 2, menos 4. E aí você encontrou menos 5i, menos 4j. Certo? Se você quiser, você pode deixar na forma i menos 2j para o u, menos 3i mais j. Então, ficaria menos i, menos 3i, né, para o i, menos 2j, né? Aqui faltou o 2, né? Então, aqui é 6. Menos 2j. Então, aqui ficou menos 5i, menos 4j. Tanto faz você fazer assim ou fazer na forma matricial. Bom, então o nosso W, né, o W em questão, ele é... O W em questão, ele é menos 5i, menos 4j. Tá. Então, nós queremos calcular o versor desse vetor. Para calcular o versor desse vetor, né, a primeira coisa que eu preciso é o módulo. Então, o versor vai ser quem? Vai ser o vetor W dividido pelo módulo dele. Então, se eu pego o W e divido pelo módulo, eu vou ter que primeiro saber quem é o módulo. O módulo é a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Isso aqui é 25 mais 16. Isso aqui, se não me engano, é 41, né? 25 mais 16, 41. Raiz quadrada de 41. Então, ficou menos 5i, menos 4j, dividido por raiz quadrada de 41. Simples assim, gente. Não tem nenhum mistério aqui. Então, eu vou ter... Qual vai ser a minha coordenada para... Qual vai ser a minha coordenada aqui? Vai ficar menos 5 sobre raiz de 41i, menos 4 sobre a raiz de 41j.
J. Então, esse aqui é meu versor. Então, a componente em x, né? Vou chamar de Wzão grande. Então, o meu W em x do meu versor, né? É menos 5 sobre raiz de 41. E o meu Wzão em y, né? Eu vou chamar por letra maiúscula, vai ser menos 41 sobre... menos 4 sobre raiz de 41. Tá? Bom, esse desenvolvimento aqui todo eu vou escrever ele, eu queria escrever com Excel, com o PowerPoint, mas o PowerPoint agora não abriu a função desenho. Agora no intervalo eu abro a função desenho e reescrevo isso, para ficar registrado para vocês essas continhas aqui. Tá? Mas versor é isso aqui, gente. Não tem mistério com isso. É bem simples. A única coisa que a gente precisa é calcular o W. Tá? Calcular o módulo do vetor. Tá? Bom, o que eu sugiro para vocês agora no intervalo? Estamos chegando ao finalzinho da segunda live. É a interpretação geométrica desse exemplo, né? Que agora, na sequência, eu faço a interpretação geométrica desse problema, né, mostrando direitinho no gráfico. Então, eu sugiro para vocês tentarem fazer essa interpretação geométrica, né? Aqui está meu vetor U, está meu vetor V. Tentem fazer a operação que está ali nele, que está proposta. Tentem recalcular o versor e tentem graficar aqui o que vai acontecer, né? Então, nesses 20 minutinhos que nós temos agora, dê uma mexida nisso, dê uma organizada nisso. E que é bom a gente fazer essa interação para entender o que está sendo feito, porque o versor é um conceito que vira e mexe volta por aí nas disciplinas de vocês. Não querendo dar spoiler de cálculo 2, mas ele aparece, certo? Bom, então estamos encerrando mais uma live, a nossa segunda live, e na terceira live, então, nós vamos falar exatamente de vetores paralelos e vamos resolver o problema inicial usando um sistema linear. Certo? Então, até daqui a pouco. Toma uma aguinha. Tá vendo aqui? Essa aba que deve de aparecer para vocês já. Ela não tá que nem essa aqui, ó. Ela tá aparecendo. Nessa aba tem esse link notas. Quando você clica nesse link notas, vai direto. E aí você vê direto a tua nota. Ó. Tem um golfinho lá. Ó. Eu não sei quem é esse golfinho anônimo. Enfim, ó, agora apareceu o que isso aqui é, gente? Um hamster anônimo apareceu. Tá? Pois bem. Aparecem os bichinhos. Agora eu tô pensando... Enfim, melhor na minha cabeça. Tá? Professor, Fale. professor, eu descobri o nome do... Descobri não, né? Eu revisei que quem é que enviou do nosso grupo aqui é o Orlando. O Orlando, tá. O Orlando mandou para nós todos ali. Eu vou fazer o seguinte... Me manda eu tenho aqui o nome dos meus colegas. Eu posso mandar me manda mensagem no Moodle para mim, que é mais fácil de eu me lembrar. Tá? Aí tá. eu vou ver a mensagem marcada, aí eu vou abrir aquilo lá e vou fazer, porque assim, as coisas de boca, às vezes, não, tranquilo. Eu pego aqui, daí com o meu grupo aqui, reúno, daí passo uma mensagem completinha ali para ti. Tranquilo. Tá? Obrigado, senhor. De nada. Pois bem. Então, tá, aqui eu organizei, eu achei agora onde estava tive que fazer uma atualização do meu PowerPoint, daí eu editei, né, aqui essa parte aqui para vocês. Então tá. Então aqui, só para tornarmos, eu tenho U, eu tenho menos 2V, né? O passo a passo, então menos 5, menos 4. Se eu for fazer pela regra do paralelogramo, nós temos ali em amarelo o nosso vetor resultante. A questão é, ele pedia as coordenadas do meu versor. Então, para fazer as coordenadas do versor, eu preciso do módulo do vetor, né? Ó, como é que eu desenhei o módulo? O módulo do vetor igual a raiz de 41. Dessa maneira, o meu versor
né? Ficou menos 5 sobre a raiz de 41, menos 4 sobre a raiz de 41. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Aqui em rosa é o meu versor. Então, o que acontece? Essa componente aqui, ó, né, é o menos 4 sobre a raiz de 41. Esse vermelho aqui é o meu menos 5 sobre raiz de 41. Certo? E se você pegar a régua e medir o tamanho do comprimento desse vetor rosa, esse tamanho desse vetor rosa, ele vai medir exatamente uma unidade. Certo? Que é a mesma unidade que eu tenho aqui, ou que eu tenho aqui. Certo? Esse rosa aqui, ele tem exatamente uma unidade. Tá? E as coordenadas desse vetor, né, são essas que estão aqui. Então, nesse desenho aqui, eu tento mostrar geometricamente o que são essas coordenadas. Né? Então, elas estão representadas aqui. Né? Então, aqui está o meu menos 5, e é menos 5 raiz de 41, e aqui está o meu menos 4 raiz de 41. Bom, um outro ponto... Fala. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando tem em alguns outros cálculos, né, mas a gente tem que sempre resolver uma raiz ali, não é o caso? Não, assim, você pode resolver a raiz, não tem problema, né? Você pode ver ali que, por exemplo, 5 raiz de 41 é um número menor do que 1, né? Assim como 4 raiz de 41 é um número menor do que 1. Você pode deixar assim. O que acontecia, né? Que as professores do ensino médio fundamental diziam, você tem que racionalizar o denominador, porque não... Assim, é uma operação algébrica que, ok, mas que não vai fazer diferença, não vai mudar. Né? Eu acho que, então, por mim, deixando assim, já está de boa. Tá? Racionalização de denominadores, ela tinha uma conotação mais importante, ela era mais, vamos dizer assim, útil numa época que não existia calculadora, porque tu tem 5, e eu vou dividir por raiz de 41. Eu vou dividir por 5 raiz de 41, vou pegar aqui, raiz de 41. Vai dar 6,40 e parará. Olha, dividir por um número com vírgula e muitas coisas é muito difícil. Então, se preferiu né, fazer a racionalização para melhorar a divisão. Mas não é o nosso caso aqui. Pode deixar assim, com essas raízes no denominador, que não tem problema. Tá? Não existe uma regra que diz que está errado. Certo? Alguém ia falar mais? Bom, então vamos indo. Qualquer coisa, fale. Um vetor entre dois pontos. Então, assim, eu vou ter dois pontos, ponto A e um ponto B, e eu quero determinar o vetor que liga esses dois pontos, né? Então, até agora nós estamos vendo vetores cuja origem do vetor é a minha origem do sistema cartesiano. Até agora nós estamos trabalhando com vetores que a origem dele está aqui no sistema, tá na origem do plano. Mas eu posso ter um vetor que não está ali, né? Eu posso ter um vetor que está voando em qualquer lugar. Não preciso estar com a origem na origem do sistema. Então, como eu vou obter as coordenadas desses vetores que estão em outras localizações, né? Por exemplo, eu tenho dois pontos, ponto A e o ponto B, e eu quero determinar o vetor entre o ponto A e o ponto B. Na verdade, o que nós fazemos? Né? Então, vamos voltar ali. Então, por exemplo, se eu pego esse vetor aqui, esse meu vetor aqui, né? Esse vetor rosa, eu tenho meu ponto A, meu ponto A. O ponto A é 2 e 1. Eu vou pegar meu ponto B. Meu ponto B é 3 e 5. Quem é o meu vetor AB?
o meu vetor AB é o vetor que inicia em A e termina em B. Ou seja, B menos A. Sempre nesse formato. O final menos o inicial. Então, se eu faço o final menos o inicial, posso botar na forma vetorial? Posso. Na forma matricial? Posso, porque é mais organizado, né? Então, 2 menos 3. Ou melhor, está errado, né? É 3. É 3. E 5. Menos 2 e 1. 3 menos 2 é 1i. Menos, mais, melhor, 5 menos 1, 4j. Então, o meu vetor AB é uma unidade, é 1i, tá? E 4j. 1j, 2j, 3j, 4j. Então, é 1i e 4j. Certo? E quando eu escrevo esse vetor nesse formato, é a mesma coisa que eu tô colocando esse vetor rosa na origem. Então, quando eu escrevo esse vetor, quando eu faço o vetor AB e eu obtenho i mais 4j, é como se eu pegasse esse vetor que está aqui, né, entre os pontos A e B, e carregasse ele e colocasse o ponto A na origem. Né? Ou seja, é como se eu pegasse esse vetor e colocasse aqui. Posso fazer? Posso. Posso pegar um vetor e colocar em outro lugar? Posso. Você pode ver que esse vetor rosa que está aqui, ele é o mesmo que está aqui, né? Ou seja, não tem diferença. Ele continua com o mesmo módulo, a mesma direção, o mesmo sentido. Certo? Então, essa é uma situação bem importante, que aparece bastante por aqui na nossa disciplina, e até em outras, que a gente tem que comentar. Tá? Então, se eu faço o contrário, da mesma maneira, né? Se eu faço aqui, eu tenho A e eu tenho B. Então, nesse caso aqui, o que nós temos? Né? Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o BA. Então, o BA agora é o A menos B. Então, o A, que é o vetor 2 e 1, é o ponto 2 e 1, menos o B, que é o ponto 3 e 5. Então, se eu faço essa continha, vai ficar 2 menos 3, vai ficar menos i. 1 menos 5, menos 4j. Então, o que eu observo aqui? Né? Eu observo que eu tenho... Deixa eu apagar aqui esse A. Eu tenho um i, né, negativo, ou seja, o i está apontando para lá, eu tenho menos i. E eu tenho quantos j's negativos? Eu tenho um j negativo, eu tenho 2 j's negativos, eu tenho 3 j's negativos e eu tenho 4 j's negativos. Que é o que acontece aqui. É como se eu pegasse esse vetor aqui e escrevesse ele aqui na origem. Ou seja, esse vetor aqui é igual a esse vetor aqui. Ele tem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo modo. Então, eu posso observar o seguinte, que o vetor AB, ele é oposto a BA. Eu posso escrever ele dessa forma. Ó. AB é igual a menos BA. Né? Eles são opostos. Né? Então, AB é oposto, no sentido oposto, quanto ao sentido, a BA. Por isso, aquele sinal de menos. Tá? Bom. Então, é uma situação bem simples, não tem aqui, acho que como aula aqui a gente tem coisas bem simples. Aqui está toda a geometria, né? A gente vê aqui que
o módulo desse vetor é raiz de 17. Vou fazer uma coisa aqui. Aqui depois eu vou fazer essas anotações que eu fiz aqui, eu anoto para vocês ali. Tá. Uma outra situação que é bem importante é quanto a vetores paralelos. Como é que eu sei que dois vetores são paralelos? Gustavo, tem um vetor I e um vetor V. Os vetores são paralelos se eles mantêm uma proporcionalidade. É isso que ele está dizendo aqui. Existe uma proporcionalidade entre os vetores, entre as componentes? Se sim, então eles são paralelos. Se não, não são paralelos. Então, se eu pegar esse meu vetor que está aqui, né? Esse vetor aqui é quanto? Esse vetor é 1i e 2j, né? Então, esse meu vetor que está aqui é 1i, 2j. Agora, eu vou pegar um outro vetor. Eu pego o meu vetor v. O v é 2i, 2i, 4j. Né? Vamos estar marcadinho ali. Esses vetores são paralelos? Vamos descobrir. Então, para eu verificar isso, eu vou pegar essa relação. O que ele está dizendo? Eu vou pegar a componente, né? Eu vou pegar a componente U, componente X de U, que é 1, dividido pela componente X de V, que é 2, igual a componente em Y de U sobre a componente Y de V. Esta igualdade se mantém? Esta igualdade é verdadeira? Isso é verdade? A igualdade é verdadeira? Sim, né? A resposta é sim. Logo, então, o que eu sei? Os vetores são paralelos. Ah, professor, mas como eu vou saber quem vai em cima e quem vai embaixo? Tanto faz. Se eu tivesse pego 2 dividido por 1, isso não é igual a 2, isso não é igual a 4 dividido por 1, então, eu posso começar com o V. V de x dividido por x. V de y dividido por de y. Você tem que ver que o que está no numerador continua sempre sendo um vetor, o que está no denominador sempre o outro vetor. Ou seja, existe uma lógica. Né? Essa lógica tem que ser mantida. Isso aqui, essa propriedade, ela é notada, né, em muitas maneiras, né? Mas a razão de existência dela está lá na semelhança de triângulos, né? Bom, você pode fazer dessa forma, como você pode fazer o v de x sobre o de x, o v de y sobre o de y. Bom, tá. Vamos voltar lá para a combinação linear. Como eu disse para vocês, nós vamos terminar a aula como a gente começou. Né? Então, é o seguinte, eu vou assumir, tá, que o dA, né, dA é meu J. Ou seja, isso aqui é meu vetor J. Que o meu DO é o meu vetor I. Desta maneira, o meu vetor U vai ser quem? Vai ser um I mais um J. Né? E dessa mesma maneira, o meu vetor V vai ser quem? Vai ser um I menos um J. Ou seja, eu vou ter um I para a direita, mas ele vai para baixo. Então, é menos um J. Mas aqui, que eu estou representando o I e o J, vou botar até de vermelho, o I e o J, eles correspondem à base. Então, eu estou criando uma base de representação cartesiana. Então,
Vamos ver a questão inicial do problema. A questão inicial, né? Então, tá, o I e o V, que a gente pode representar dessa forma, né? Então, ele pede para determinar x, né? Ao que o x vezes u mais o y vezes v seja FB. Vamos ver quem é o FB. Né? É aquele problema do início da aula. Quem é o FB? Então, o FB é alguém. Um vetor. Opa. Deixa eu ver que eu fiz uma bobagem aqui. Apertei numa coisinha que estava errada aqui. O meu FB é um vetor que começa em F e termina em B. Então, ele começou aqui e veio até aqui. Então, ele tem... eu vou botar em outra cor, porque essa cor rosa aqui não tem contraste. Então, o FB, nossa, como o professor desenha bem, é um I e 2J. Né? Então, esse vetor é o 2I, é o I mais 2J. Tá, então nós vamos agora botar tudo isso e equacionar a nossa... Vamos fazer tudo isso, vamos equacionar o nosso problema. Tá, então nós sabemos que nós queremos... Né? Nós queremos calcular o x e o y, né? Nosso objetivo é saber o x e o y, para que essa equação feche, ou seja, que eu tenha 1 e 2. Não vou escrever ela aqui em cima, ou seja, eu tenho 1 e 2 igual a x vezes o u, que é 1 e 1, mais o y vezes 1 e menos 1. Então, no final das contas, o que nós temos? Nós temos um problema matricial, né? Então, é o FB vezes x vezes u, mais y vezes o v. É um problema, nós temos uma equação matricial. Né? Ali. Ok. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? Isso aqui é um sistema linear. Né? E vamos ver como é que vai funcionar esse sistema linear. Por quê? Quando eu fizer essa operação aqui, né, o que vai acontecer? Eu vou ter x vezes 1 e 1, mais y, 1 e menos 1. Então, isso aqui vai ficar x mais y menos y. Então, vai ficar x mais y, x menos y. Então, isso justifica, né, esse passo aqui. Certo? Então, vou ter 1 meio igual a x mais y e x menos y. Então, desta forma, o que eu posso concluir? 1 é igual a x mais y, tá? 1 é igual a x mais y. Então, eu vou pegar aqui em cima 1 é igual a x mais y. Embaixo, eu vou pegar a segunda equação, x menos y, é igual a 2. E aí eu tenho um sistema linear. Tá? Lindamente. Quando a gente resolve o sistema linear, a gente já sabe como fazer isso, né? A gente vai escalonar. Escrevemos o nosso sistema linear. Ah, professor, mas era só somar as duas equações. Só somar, se eu faço ali, vai ficar 2x igual a 3 e funcionou. Somei as duas, dá. É um escalonamento. Né? Mas aqui, claro, que a gente vai revisar o escalonamento, aquela coisa toda. Então, eu faço
eu multiplico a linha de cima por menos 1 e somo, né? Então, vai ficar menos 1 mais 1, 0. Menos 1 com menos 1, menos 2. Menos 1, soma 2, deu 1, né? E aí, o que aconteceu? Eu vou ter aqui 2y menos 2y igual a 1. Portanto, o y igual a menos 1 sobre 2. Certo? Agora, então, temos aqui menos 1 sobre 2. Agora, se eu sei que o y é igual a menos 1 sobre 2, eu vou lá em cima e coloco x mais y igual a 1. Então, no lugar do y, eu vou colocar menos 1 meio. E aí, o que eu vou ter? X igual a 1 mais 1 meio. Quanto é que é 1 mais 1 meio? 3 meios. Seria o mesmo que nós íamos obter aqui, né? Se eu tivesse simplesmente somado as duas equações. Mas, ou seja, nós temos vários caminhos. E os mesmos, se logicamente foram feitos, eles vão dar a mesma resposta. Então, o meu x aqui é quanto? O meu x aqui é 3 meios. E o meu y aqui é menos 1 meio. E aí, então, nós vamos comparar com o resultado, né, do início da aula. Lá no início da aula foi feito esse problema. Né? Vamos ver aqui. Tcharadã. Então, lá no início da aula, nós resolvemos esse problema e encontramos 3 meios menos 1 meio, né? Que é exatamente o resultado que nós tínhamos visto aqui, né? Ou seja, menos 1 meio para y e 3 meios para x. Né? Vamos ver aqui. A geometria que nós fizemos no início, né? Aquela parte mais geométrica, mais, né? Mais raiz, né? E tudo isso que nós fizemos agora de forma algébrica, né? Ou seja, pela geometria analítica, que a geometria analítica é uma forma de estudar a geometria a partir de equações, nós chegamos ao mesmo lugar, porque na geometria analítica, a gente vai ter uma série de equações, e embaixo dessas equações a geometria vai estar sendo feita. Tá? Bom, aqui é um exercício, não tem grandes problemas, né? Que é um exercício onde eu tenho eu acho que é exercício de lista de exercício, né? Não lembro. Eu tenho um vetor x, né? E você quer determinar as coordenadas de x, né? Quem é o y do x e quem é o j do x. Então, para você fazer isso, nós sempre podemos fazer esse equacionamento. Então, aqui eu tenho o x do meu lado direito e do lado esquerdo, a gente vai simplesmente reorganizar as coisas. Né? Então, tem x à direita e x à esquerda. E aí eu posso pegar esse x aqui, passo para lá, vai ficar 3x menos x, 2x. Vai ficar 1 meio de x, 1 meio de v, menos 2u. Ok. Agora, a gente sabe que o u é 3i menos j e o v é menos 2i mais 4j. Então, a gente substitui no lugar do u e no lugar do v. Né? Aqui o u e aqui o v. Então, problema de operações matriciais, né? O que vai acontecer? Vai ficar 1 meio vezes menos 2, menos 1, 1 meio vezes 4, 2, menos 6, 2, né? Então, eu tenho 2x igual a menos 7, 4. Então, esse 2x é igual a essa matriz, menos 7, 4. Então, quanto é o x? Como é que eu faço para isolar o x? Eu passo esse 2 dividindo, né? Ou seja, o 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Ou seja, passar dividindo é a mesma coisa que multiplicar por 1 meio. Então, isso aqui vai ficar quanto? 1 meio vezes menos 7. Então, vai ficar menos 7 meios. 1 meio vezes 2 fica 2. E acabou. Né? Ou seja, você pode escrever esse vetor x como menos 7 meios de i mais 2j. Certo?
seja, tanto faz escrever nesse formato como nesse formato. Os livros, às vezes, escrevem simplesmente como um par ordenado. Eu odeio isso, né? Você pega o livro mais tradicional aí, que é aquele tal do Paulo Winter, ele escreve assim. Não gosto dessa representação, tá? Sei do que se trata, mas em aula, quando eu for, não vou usar o I e o J, eu vou escrever ele na forma de uma matriz, certo? Uma matriz coluna, para fixar bem essa ideia de que quando eu estou falando de vetor, eu estou falando de uma matriz coluna, né? Que isso é uma ideia que vocês precisam carregar em disciplinas como, sei lá, programação e coisa e tal, certo? Bom, era isso que tinha para hoje. Vocês, daqui a pouco eu já vou abrir ali para vocês o pós-aula, que eu ainda não sei o que eu vou botar ali para vocês, mas daqui a pouco eu abro. E é isso, tá? Nós temos ainda no grau A, né? É bom a gente fazer uma... Nós temos, semana que vem, nós vamos ter mais uma aula bidimensional, vamos tratar bastante de questões envolvendo ângulos, né? Nós vamos decompor vetores, fazer aquelas somas vetoriais, que se faz bastante lá na física, fazer um entremedo que vai ser tipo mecânica dos sólidos, que eu já escutei muitos alunos dizer assim, mecânica dos sólidos é tipo aquilo que o professor fazia lá em geometria analítica. Ou seja, se alguém me responde isso, eu fico feliz, porque pelo menos eu fiz o que tem que ser feito. Então, isso a gente vai ver semana que vem. Depois, nós temos mais uma aula que é sobre vetores no espaço bidimensional. Eu não digo vetores no espaço porque o espaço bidimensional também é um espaço, né? Só que é bidimensional. Então, nós vamos ter uma aula sobre os vetores no espaço tridimensional, com x, y e z, né? Aí acaba o grau, né? Então, nós temos mais 2 aulas de grau A, certo? E aí, depois disso, nós vamos ter uma aula de exercícios, certo? E aí eu vou dar os avisos de finalmente, aviso de finalmente de grau, tá? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês e desejar boa semana. Qualquer coisa, entre em contato, falem, perguntem, vejam aquela planilha, entrem em contato, questionem, certo? Que eu respondo para vocês. Professor, Vale? a gente já tem o pós-aula 6 dessa agora, né? Tem, mas eu não abri ainda para ti. Tá? Daqui a pouco eu vou abrir. Tá, obrigado, senhor. Mas o que eu tenho que ver, porque ele geralmente é do semestre passado, tem que ver se está valendo ainda. Enfim, certo? Então tá. Obrigado. Era isso aí. Então tá, pessoal. Uma boa semana para vocês. Qualquer coisa, entre em contato. Beleza, professor. Boa Abraço. semana. Boa noite, professor. Boa noite. Forte abraço. Um abraço. Até.